Nessa aula, nós vamos começar a ver os métodos de alfabetização, parte 1. Como assim, professor? Lembra que eu falei na outra aula, na aula anterior, que existem diferentes métodos de alfabetização. Existem métodos bons e métodos ruins. E nessa parte 1, nós vamos ver os métodos ruins. Já vou adiantando para vocês. Então, esses métodos ruins, eles são chamados de métodos analíticos. Esses métodos analíticos, eles têm uma base. A base deles, o fundamento deles, é sempre começar a ensinar a criança do todo para as partes. Como assim, professor? Ensinar do todo para as partes. Do todo para as partes é quando nós começamos a ensinar das maiores unidades da fala. Quando nós falamos em diferentes unidades. Nós falamos, por exemplo, sons isolados, são os fonemas, sílabas, palavras, frases, textos. E sempre quando nós falamos de todo, são as maiores unidades. Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Nós temos aqui 3 exemplos. O que é do todos para a parte? É como se fosse, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui uma pecinha, ó. Imaginem, vou dar um exemplo, ó. E por que não tá dando certo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Imaginem que aqui eu tenho uma pecinha e ela tem 3 partes. Eu preciso ensinar para a criança, é um exemplo, tá? Ó, eu preciso ensinar para a criança essa imagem, né? Esse retângulo com 3 quadradinhos dentro. Aí, eu tenho 2 opções de ensinar para a criança. Eu tenho a opção de chegar, a primeira opção é de chegar e mostrar essa peça inteira. Eu mostro essa peça inteira, assim, todas as partes juntas, e depois eu vou mostrando ela com as partes. Aí depois eu mostro que ela pode ter 2 partes e uma parte, e por fim aqui, ó, ela pode ter 3 partes separadas. Então, como que eu ensinei essa imagem, por exemplo, para a criança? Eu ensinei o todo, e desse todo eu fui tirando as partes, certo? Então, quando nós vamos ensinar com os métodos analíticos, é quando nós começamos por algo pronto, nós não começamos pelas partes. As partes são, entre aspas, aquilo que é mais incompleto. Olha só, por exemplo, aqui. Isso daqui está incompleto, não é igual a esse primeiro. Isso daqui está incompleto, não é igual a esse primeiro, que as peças estão todas juntas. E aqui na prática, o primeiro exemplo de quando eu uso um método analítico, partindo do todo para as partes, é quando eu começo a ensinar a criança através de textos. Então pensa comigo, a criança ela não sabe ler nada. E aí eu vou e começo mostrando um texto para ela. A criança não sabe letra, não sabe alfabeto, não sabe som, não sabe ler uma sílaba, uma palavra, nada. E eu começo com um texto para ela. E aí eu dou aquele texto, leio o texto para ela, peço para ela procurar palavras, aí dividir as palavras em sílabas, depois até talvez procurar os sons, mas eu começo do todo. O todo é algo pronto. O que é algo pronto? É o texto, é algo mais completo. Mas essa é uma forma ruim de ensinar a criança a ler. Existem professores e professoras, talvez pais, que fazem isso. Isso com certeza existe. Professores e professoras eu sei que existem. Mas não é o melhor caminho. Quando você pega um texto, uma história, em cima daquela história, você começa a pegar uma palavra, e daquela palavra você pega as sílabas, e daquelas sílabas você separa as letras, e aí começa a ensinar as letras para depois voltar
e juntar e formar sílabas, depois palavras e voltar para o texto de novo. Esse não é o melhor caminho. Então, faz parte dos métodos analíticos começar a ensinar a criança a ler do zero a partir de textos. Mas também existe uma outra forma que é essa daqui, ó, quando você vai ensinar a criança através de frases. Você vai ensinar a criança através de frases. Então, a pessoa, o professor, o pai, a mãe, não ensina primeiro textos, mas já começa com uma frase. Por exemplo, assim, se o filho se chama Lucas, aí fala assim, Lucas joga futebol. Ah, vamos começar com uma frase, com algo que ele conhece. Pode usar algo que ele conhece, mas não começando por frase. Frase é uma unidade da fala mais completa, mais difícil. É algo pronto também. Lembra? Você parte do todo para as menores unidades. Então, por exemplo, nessa frase, Lucas joga futebol, pega ali a palavra Lucas. Aí, então, era uma frase, pegou a palavra Lucas, agora está trabalhando as palavras. Depois, Lucas, vamos dividir em sílabas. Ah, vamos ver o som das letras. Esse não é o melhor caminho. Imagina comigo, a criança, ela não sabe nada, para ela é tudo uma novidade. É tudo muito novo. Isso é tudo muito novo, é tudo muito difícil, tudo muito abstrato. E o que, que nós temos que ter? Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque isso vai confundir a criança, vai fazer uma salada na cabeça dela, uma confusão. Então, esse não é o melhor caminho também. Aí nós temos aqui mais uma forma de ensinar através dos métodos analíticos, que é quando você começa a ensinar a criança a ler, começando pelas palavras. Por exemplo, você pega uma lista de palavras relacionadas a algum tema, algum evento, enfim, e você faz a criança simplesmente memorizar aquela palavra. Memorizar aquela palavra. Por exemplo, você pega uma lista de animais, nome de animais, e aí a criança, você faz ela memorizar. Vaca, gato, rã, antigo aqui, cachorro. E a professora às vezes vai e fala assim: olha, fala aí o nome de um animal, vaca, escreve na lousa. Depois fala outro, gato, fala outro, rã, cachorro. Depois que a turma inteira falou um nome de um animal, a professora fala: olha, isso daqui, ó, essa palavra aqui significa vaca. Repitam comigo, vaca. E a professora vai ensinando assim, a de baixo, gato, repita comigo, gato. Aí amanhã a professora, no outro dia, a professora chega e fala assim, mostra a mesma lista de palavras e pergunta, qual que é a primeira? Aí os alunos falam, vaca. Mas por que eles acertaram? Eles lembram que a primeira é vaca. O que é a segunda? Não lembro. O que é a terceira? Não lembro. O que é a quarta? Não lembro. Se a criança lesse, ela conseguiria ler. Agora, se a criança só memoriza, ela não vai conseguir ler. E tem um outro problema. Porque quando você ensina assim, você ensina a criança a ver a palavra de forma global, como um todo. Quando a criança, olha só esse outro exemplo aqui que é muito bom. Quando a criança aprende a memorizar palavras, ela não consegue perceber a diferença em palavras que são muito parecidas. Olha só que essas três palavras, gato, galo e gado. Quando a criança ela aprende por memorização, se eu falar para ela assim, mostra para mim qual palavra está escrito, por exemplo, galo. Ela tem grandes chances de falar que é ou a primeira ou a última. Por quê? Porque ela não consegue perceber essa pequena diferença aqui nas palavras. Só mudou uma letra em cada uma. Mas ela aprendeu a palavra como um todo, ela aprendeu a memorizar. E se ela aprendeu a memorizar, é como se ela tivesse aprendido essa palavra como se fosse um desenho.
No cérebro dela é como se fosse um desenho. Então ela vê como um todo. E aí depois, por exemplo, ó, gato. Quando ela vê que é muito parecido com galo, ela acha que galo tá escrito gato também. Ela acha que gado tá escrito gato também. Porque são muito parecidas, ó. Tem esse detalhe aqui, mas ela não consegue perceber. Então, isso é o problema de você ensinar a memorizar palavras. Então, quando nós vamos ensinar a criança a ler, nós não começamos a ensinar por textos, por frases, nem por palavras. E aí tem uma outra forma, né? Que é essa daqui, que é quando a professora, o professor, o pai, a mãe usa imagens para ensinar a ler, que é péssimo também. Tem muita atividade dessa na internet. Vou dar um exemplo aqui, ó. Fiz um desenho aqui de uma pipa. Aí a mãe, o pai, mostra a imagem aqui de uma pipa e pergunta para a criança, qual é essa imagem? A criança fala, uma pipa, muito bem, parabéns. Aí depois fala assim, olha, vendo essa imagem aqui? Aí a mãe e o pai mostra essa imagem aqui, essa palavra. Essa imagem que tem uma palavra dentro, um quadradinho ali, um pedaço de papel escrito. E aí o pai e a mãe falam assim, ô professor, professora, olha, aqui está escrito pipa. E a criança olha aqui a pipa e associa com a forma dessa palavra. Isso é ruim também, porque ela não está aprendendo a ler pela rota fonológica, que é juntar os sons das letras, que é decodificar, essa é a forma correta, que é juntar os sons das letras. Eu vou ensinar nas próximas aulas. Mas é importante agora que vocês saibam disso, que a criança aprender assim por memorização, por associação com palavra, é péssimo. Aprender a palavra de forma global, quando ela memoriza. E isso vai acarretar vários problemas. Sabe aquela criança que fica adivinhando muito na escola, quando ela vai ler ou em casa, ela troca palavras parecidas ou ela inventa palavras? É por causa disso. Porque ela se acostumou com uma quantidade de palavras e essas palavras que ela memorizou e ela acha que sempre vão ser aquelas mesmas palavras. Ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, para aprender uma palavra nova, muito difícil. Porque ela está acostumada com aquelas palavras que ela memorizou. Ah, professor, mas depois mais para frente eu posso fazer uma atividade, por exemplo, de ligar a palavra com a imagem? Se a criança já souber ler, pode. Se a criança souber ler, pode. Agora, se a criança vai aprender a ler, aí você ensinar assim, não. Agora, por exemplo, a criança já sabe ler. Ó, vamos lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, um gato, um gatinho, vou colocar aqui, ó, uma pipa, e vou colocar aqui uma casa. Aí você dá essa atividade assim para criança, ó. Pipa, casa e gato. E aí você fala assim: ligue as imagens com as palavras corretas, correspondentes. A criança, ela vai olhar aqui, vai falar: ah, isso aqui é um gato. Aí ela vem aqui e faz assim, ó: p, i, pi, p, a, pá, pi, pá. Opa, isso aqui não é. Ela está lendo e ela vai fazendo a mesma coisa aqui. E aí ela lê aqui e é casa. Não, casa não. Ela lê aqui G, A, H, T, O, T. O cérebro dela vai juntando sons, ó. Gato. Opa, é isso. E aí que ela vê, ah, isso aqui é uma pipa. Deixa eu ler aqui. Pipa. Opa, é essa. Aí sim. Aí não tem problema esse tipo de atividade. O problema é quando você vai ensinar e usa uma imagem de referência com uma palavra pronta que representa a imagem. Isso é um problema. E esses métodos aqui são os métodos analíticos. Esses métodos aqui são métodos ruins. É comprovado cientificamente que os métodos analíticos, eles prejudicam a criança no processo de alfabetização ali em relação à leitura e escrita. Então, o que, que nós devemos fazer? Não usar esses métodos. Eu dei o exemplo aqui para vocês na prática, para vocês entenderem que analíticos são aqueles que começam do todo para as partes, começam do todo. Por exemplo, textos ou frases ou palavras.
Agora, na próxima aula, nós vamos ver, na parte 2, os métodos bons. E nós vamos ver que dentro desses métodos bons, existe um método que destaca. Eu espero você na próxima aula.